O começo do ano marca o início da campanha Janeiro Branco, que visa alertar para os cuidados da saúde mental da população. Para falar sobre esse assunto, hoje vou conversar com a psiquiatra Valéria Portela. Eu sou Gustavo Calvano, do Opinião CE. Quero agradecer aqui mais uma vez pela sua participação. A gente aqui vai comentar um pouco sobre o Janeiro Branco, né, da importância da população cuidar da saúde mental. Tudo bem? Perfeito. Pode se apresentar Gustavo. um pouquinho? Obrigada pela oportunidade. Tá. Pronto, Valéria. Eu sou Valéria. Pode falar. Sou Valéria, sou psiquiatra. Atualmente eu trabalho no Hospital de Saúde Mental, Professor Frota Pinto. Então, tanto eu atuo como médica assistente, como eu sou preceptora da residência médica de psiquiatria, né? Então, e além disso, eu também trabalho, né, faço consultório particular, então essa é mais ou menos a minha rotina. Valéria, falando um pouquinho agora sobre o Janeiro Branco, é uma campanha que vem à tona, assim, no início do ano, para relembrar a população de tomar conta da sua saúde mental. E aí eu queria fazer uma pergunta bem basiquinha mesmo, bem basiquinha para a gente iniciar a nossa entrevista. Quais os cuidados o público que está assistindo pode tomar para poder cuidar da sua saúde mental? Perfeito, é uma ótima pergunta. Assim, o Janeiro Branco está aí justamente para, enfim, ampliar a visão sobre essa questão da saúde mental. E aí ele utiliza o janeiro, que é um mês aí de renovação, né? Um mês onde as pessoas geralmente sentam para fazer metas, né? Enfim. E além disso, o branco tem a ver com a página em branco, né? Ou seja, uma oportunidade aí de mudanças, enfim. E aí, o que a gente pode fazer, né, para cuidar da saúde mental? A ideia do Janeiro Branco é tanto conversar mais, ampliar o diálogo sobre saúde mental, inclusive, né, ele foi idealizado por um psicólogo mineiro, que foi motivado por essa inquietação, assim, nossa, as pessoas não falam sobre saúde mental, as pessoas não se informam sobre saúde mental, então começou ali um grupo de pessoas falando com a população sobre saúde mental, né? Isso foi em 2014, e aí ao longo dos anos essa campanha tomou proporções maiores, né? Até que em 2023 a campanha Janeiro Branco virou uma lei federal, né? Então, aí mostrando a importância de fato, dedicar esse mês para a gente olhar para a saúde mental. E aí, assim, o que é que a gente, como profissional da saúde mental, como psiquiatra, e o próprio Instituto Janeiro Branco recomenda, de forma geral? Primeira coisa, que a gente fale sobre saúde mental, que a gente tenha conhecimento cada vez mais sobre isso, para que a gente possa identificar e reconhecer quando a gente está vivendo, de fato, um sofrimento, né? E aí conseguir buscar ajuda em relação a isso, ou também perceber quando pessoas próximas estão passando por um sofrimento significativo e também incentivá-las a buscar ajuda. E, além disso, as medidas gerais, né, assim, que são extremamente importantes. E elas servem tanto como tratamento como prevenção, que é atividade física regular, né? Então, o combate ao sedentarismo é muito importante para a saúde mental e para a saúde física. Manter uma dieta equilibrada, né? Enfim, comer ali nutrientes adequados, né? Ter uma dieta de fato balanceada. Cuidar do sono, né? O sono regular também é importantíssimo para a saúde física, para a saúde mental. E cultivar as relações pessoais, né? Assim, ter relações que de fato sejam significativas, né? Priorizar momentos em que você interage de forma ali física com as pessoas, né? E aí dessa forma você também cria o que a gente chama de rede de apoio, né? Que são as pessoas ali que estão ao seu lado quando você precisa. Então, é isso. Pronto, perfeito. Você acabou já respondendo outra pergunta que eu ia fazer, que era justamente quais exercícios, né? Se existem exercícios que auxiliam, o sono também é muito importante, mas uma coisa que muito se fala, assim, quando o assunto é saúde mental, é sobre o estresse, né? O estresse está aí diariamente na vida da população e muitos se perguntam no que isso pode afetar. Entendeu? Porque, assim, muitos falam da ansiedade, da depressão, que já são casos mais sérios, são mais, já se consideram como doenças. Mas, às vezes, a pessoa precisa dar um passo para trás e olhar
O que pode ocasionar isso? O estresse pode ser uma dessas causas? Excelente pergunta. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque não tem como fugir. A gente vive, de fato, numa realidade aí cheia de fatores estressores, cargas altas de trabalho, cargas horárias altas, enfim, estresses relacionados a condições financeiras, né? Enfim, várias coisas. E a gente precisa pensar primeiro que o estresse, de certa forma, é normal, né? Você ter um estresse ali no seu trabalho, na sua casa, um conflito com o familiar, com o amigo, isso é normal. Mas nosso corpo está ali preparado para lidar com ali certos níveis de estresse. E um estresse ali de forma pontual, de forma aguda, não traz grandes prejuízos. Agora, quando esse estresse se torna muito intenso, né, muito crônico, você não consegue mais lidar com esse estresse, isso acaba te trazendo coisas como irritabilidade, né? Isso muda a sua relação com as pessoas porque você está se sentindo muito impaciente, você acaba tendo dificuldade para dormir, você não consegue mais se concentrar, né? Fazer as coisas que você fazia antes. Aí sim, isso seriam sinais de alarme, né? De que esse estresse a que você está submetido, né? Ele pode sim estar te causando ali danos. E o estresse crônico, né, ele leva à produção de hormônios, né, ali, o cortisol é um deles, né, então essa produção crônica de hormônios, de cortisol, hormônios de estresse, eles geram inflamação, né, e essa inflamação sistêmica, né, ela, sim, está relacionada ao desenvolvimento de transtornos mentais e também de outras doenças físicas, né, como as doenças cardiovasculares, né, enfim. Pronto, perfeito. Eu queria saber contigo em relação ao Hospital da Saúde Mental, professor Frota Pinho. Ele é uma referência quando se trata de saúde mental. E aí eu queria saber contigo qual é o grande diferencial desse hospital para os demais. Tá. Isso é muito importante também, porque a gente precisa informar a população sobre como, de fato, buscar ajuda nesses casos, né? E aí, assim, a gente, partindo do âmbito do SUS, a gente teria ali, de uma forma geral, três dimensões, né? Uma delas é a unidade básica de saúde, né? Então, assim, muitas pessoas, elas se surpreendem quando a gente fala que sim, se você está no sofrimento mental, você pode sim procurar a unidade básica de saúde, né? Essas unidades, né, os médicos generalistas, eles devem estar preparados para lidar com esses casos. E aí, então, a unidade básica de saúde, ela seria a principal porta de entrada, tá? E aí, uma vez que você é avaliado, pode ser vista a possibilidade de você ser encaminhado para um CAPS, que também é uma unidade ambulatorial, mas especializada, né, em saúde mental. E em casos muito intensos, em crises muito fortes, né, que você precisa de um atendimento que não pode esperar, aí existiria a possibilidade, né, de procurar a emergência. Aqui, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto tem uma emergência com psiquiatra 24 horas. Né, então, está, assim, preparado para lidar com essas situações de crise. E aí aqui existe a possibilidade, em último caso, né, porque hoje o que é ideal assim na saúde mental é que as pessoas sejam tratadas de maneira ambulatorial para que elas consigam ali se manter na sua rotina, na sua comunidade, no seu trabalho com a sua família. Mas quando isso não é possível, aí existe sim a possibilidade de internação psiquiátrica, né? Isso em casos mais graves. Então a emergência aqui, ela avalia isso, né? Avalia a possibilidade de internação ou enfim, isso vai depender de cada caso. Mas esse seria o diferencial, porque aqui tem uma emergência que a gente chama de emergência porta aberta, né? Então a pessoa que está nessa crise aguda, ela pode vir e será atendida. Pronto, perfeito. Eu também queria fazer mais uma perguntinha, voltando para o assunto que a gente comentou anteriormente, da ansiedade e da depressão, que são doenças que hoje em dia estão popularmente no dia a dia das pessoas. Cada vez cresce mais a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão. Eu queria saber em relação ao Janeiro Branco. Poderia me detalhar mais um pouco quais ações, como o Janeiro Branco pode auxiliar essas pessoas que estão doentes ou evitarem ficarem doentes? Perfeito. Então, a primeira coisa é
informação. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente tem informações sobre isso, né, a gente consegue ali ficar mais consciente desses problemas que podem estar acontecendo. Então, falar sobre, né, é a primeira coisa. Informar sobre os transtornos, de fato. Então, saber tristeza, ansiedade, são sentimentos, são emoções normais dos seres humanos, mas até quando isso pode virar um transtorno. Então, o Janeiro Branco, né, a campanha, está aí para trazer essas informações. Então, e aí vou aproveitar que eu falei disso e falar de forma objetiva, né? Então, quando que uma tristeza, quando que uma ansiedade pode sim configurar um transtorno mental? Então, a gente precisaria olhar mais ou menos para 3 pontos. Primeira coisa, está trazendo um prejuízo significativo, um sofrimento significativo. Então, você não consegue lidar com aquilo, né? Você tem um sofrimento importante. A outra coisa existe um prejuízo da sua funcionalidade. Então, você não consegue mais fazer o que você fazia antes no âmbito do trabalho, no âmbito das relações pessoais, né? Então, você deixa de funcionar da sua forma habitual. E uma outra coisa, quando isso começa a trazer sintomas físicos, náusea, tremor, coração acelerado, suor, ou então quando isso afeta o seu sono, quando isso afeta a sua memória, afeta a sua concentração, então esses podem ser alguns sinais de que você pode estar tendo um transtorno e não só uma ansiedade ou uma tristeza que seria ali dentro do esperado. Então, quando você fala sobre isso, quando você se informa sobre isso, você tem mais ferramentas para buscar ajuda e, além disso, vai diminuir o estigma, né? O estigma é uma coisa na saúde mental, porque, claro, hoje a gente já vem diminuindo bastante o estigma, né? Mas, apesar, né, desses avanços, ainda é uma coisa muito significativa. Então, a gente vê na nossa prática pacientes que buscam ajuda, mas que, ao mesmo tempo, hesitam, acham que não são bons o suficientes, ou que é um sinal de fraqueza, ou então parentes ali que desencorajam as pessoas, né, os familiares, a tomarem a medicação indicada ou fazer uma psicoterapia indicada. Então, sim, a redução desse estigma também ajuda você a ficar mais tranquilo, né, e buscar ajuda. Então, seria nesse sentido, assim, de difundir o conhecimento, né, para que as pessoas possam, né, detectar esses sinais, tanto em si como em pessoas próximas, além de, claro, né, incentivar o desenvolvimento de políticas públicas, né, relacionadas à saúde mental. Pronto, perfeito. É muito interessante isso da gente poder encorajar a população. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Valéria. Justamente, mesmo sendo uma entrevista curtinha, de poucos minutos, mas pode ser muito importante para muitas pessoas que não conhecem a campanha, que ficam com receio, e é importante a gente relembrar que é importante elas terem coragem, conversarem com profissionais para buscarem melhorar a sua saúde mental. Queria agradecer mais uma vez. Perfeito. Esse é o objetivo mesmo, né? Assim, que algum conhecimento ali já mova a pessoa a, de fato, buscar ajuda para melhorar a sua saúde e sua qualidade de vida. Ótimo. Muito obrigado, viu, Valéria? Obrigado pelo seu tempo e boa tarde. Obrigada, boa tarde, até mais. Tchau, tchau.